Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação de realidades da safra, visitando as mais diferentes regiões do país para acompanhar o desenvolvimento das lavouras. E dessa vez a nossa parada vai ser no município de Campo Mourão, no estado do Paraná, para acompanhar o andamento dos trabalhos de colheita dessa safra de soja 2021. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Neri José Tomé, ele que é presidente do Sindicato Rural de Campo Mourão, já está aqui conosco por telefone. Então seja muito bem-vindo, Neri, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, Guilherme, e aqueles que nos ouvem. Prazer nosso estarmos aí podendo compartilhar informações com o nosso paizão, com o nosso Brasil. E você que está acompanhando a gente ao vivo pelo YouTube, também pelo site Notícias Agrícolas, pode mandar sua pergunta para cá, a sua interação, que a gente vai repassar para o Neri também o seu questionamento. Neri, como é que estão os trabalhos de colheita dessa safra aí na região? As atividades já se encaminhando para a reta final, né? Correto. Nós temos no nosso sindicato, vamos nos ater a ele, né, uma área de influência em 8 municípios, né? Então nós temos alguns municípios em rumo ao oeste do Paraná que plantam um pouquinho mais cedo e alguns outros municípios que aqui rumo ao centro do Paraná que plantam um pouquinho mais tarde. Então nós temos assim uma realidade diversa, mas dentro desses 8 municípios que nós sediamos aqui em Campo Mourão como uma área de influência, vamos assim dizer, eu ousaria afirmar que em torno de 80% ou mais até já estão com suas áreas colhidas. E aí essas atividades devem se encerrar até que data? Como é que estão as condições de clima para o produtor avançar com essa colheita? Bem, hoje o tempo está firme aqui, né? Existe uma previsão aí de algumas precipitações de chuvas essa semana, né? Que podem fazer com que nós tenhamos aí uma paralisação da colheita. Mas eu acredito que em 15 dias nós tenhamos, havendo a normalização e a volta do sol após essa possível chuva, né? Nós tenhamos aí com 15 dias encerrada a colheita da soja por aqui. E se ficar alguma área, é alguma área de replantio, alguma coisa assim, porque a soja deu aqueles últimos plantios, o ciclo dela deu uma acelerada e chegou tudo meio junto, aproximadamente. Então, nós estamos na reta final mesmo. Graças a Deus, foi tudo muito... O tempo tivemos aí uns 7, 8, 9 dias de chuva, que atrapalhou um pouco, há uns 15 dias atrás, mas foi superado com o bom tempo na sequência. E aí, Neri, como é que estão os resultados dessas áreas já colhidas? A gente acompanhou, né, o desenvolvimento dessa safra por aí, as dificuldades no plantio, depois as coisas se normalizando com a virada do ano. Agora, nesse final de colheita, como é que foram os resultados, produtividades boas por aí? Bem, dá para dizer, 2 momentos nós podemos caracterizar. Aquelas primeiras áreas que foram plantadas e que sofreram uma forte seca no começo, uma estiagem, né? Elas tiveram, no caso, por exemplo, produtividades bem abaixo do esperado, né? Mas não foram áreas assim, em percentual, pouca significância em termos da nossa região. Algumas foram replantadas, total, outras em parte, teve produtores aí que tiveram 2, 3 replantios de soja até. Aí passou essa fase inicial, que é uma pequena parte da lavoura, que houve perda de produção, de produtividade, né, e produção, consequentemente. Nós entramos aí naquelas chuvas quando se normalizaram, e essas áreas, nós podemos dizer que foi uma safra normal. Ela não foi uma safra, uma super safra, uma safra extraordinária. Mas todos os produtores estão colhendo dentro do que é o normal na nossa região e que tem feito com que a gente tenha um ano bom, vamos assim dizer. Nós não podemos, poderíamos ter colhido mais? Talvez. Mas então, vamos assim dizer, temos que agradecer o que aconteceu e considerando todo aquele atraso, aquela expectativa inicial muito ruim, tanto para a lavoura de soja, o milho também no plantio, que é uma pequena, bem pouca área de safra de verão, né? Mas então, ainda nos saímos muito bem esse ano, graças a Deus. E também comemorando os bons preços que o mercado está praticando. E Neri, só para a gente ter essa base de comparação, qual seria esse nível normal aí de produtividade para a região?
Olha, varia, é que eu estava te falando da realidade de cada município. Nós temos terras de arenito e latossolo, né? Então, você tem uma variação de produtividade aqui que a faixa, se você falar de 140, 160 sacos, seria uma média geral de produção. Aí, sempre lembrando, existem produtores com mais tecnologia que conseguem produzir beirando 200 sacos por alqueire, e outros que ficam numa produtividade reduzida. Então, nós temos que, para falar em termos de média, aguardar os órgãos oficiais se pronunciarem, né? Porque está todo mundo agora preocupado em colher, na verdade. Tem produtor colhendo 170, tem produtor 160, produtor 200, já passa alguns lotes de 200. Mas por isso que eu falo que foi uma safra... Foi não, porque ainda não acabou, mas está sendo uma safra normal, que segue o padrão normal de produtividade da região. Não é uma coisa anormal em termos de volume de produção e também não é uma safra que vai ficar significativamente prejudicada, porque as áreas do início que foram comprometidas e não houve condição de replantio também foram poucas. Então, Neri, aquela situação que a gente acompanhou em algumas regiões do estado com um excesso muito grande de chuvas nesse começo de ano, abortamento de vagens, excesso de pressão de doenças, aí na região de Campo Mourão foi uma situação um pouco diferente. Olha, pelo que a gente ouviu no Paraná como um todo, houve regiões que foi bem severo esses problemas. Aqui houve casos de algumas áreas isoladas, a gente teve conhecimento, mas não foi significativo em termos estatísticos pelo que a gente tem conhecimento, graças a Deus. E aí, Neri, você comentou... Pode completar. Desculpe, e uma das coisas que agora que está acontecendo também é que, como nós temos um período grande de falta de chuva, né, até a soja está sendo colhida com uma umidade muito baixa, né? Isso não deixa de ser aspas, vamos abrir aspas, um prejuízo para o agricultor, porque nós poderíamos ter um pouquinho mais de umidade nos grãos e entregar isso e a gente acaba perdendo um pouco de peso. Mas também faz parte do processo de produção agrícola, né, como todo produtor bem sabe. E aí, Neri, você comentou nessas questões de mercado, os preços bons para a soja. Essa reta final de colheita também avançou junto com novas vendas? O produtor conseguiu aproveitar esses preços altos que estão circulando aí no mercado? Bem, existe aquela questão dos contratos que foram travados no ano passado, né? Mas a maioria absoluta dos produtores estão com uma posição firme de venda, né? A comercialização nessa safra, pelas informações que a gente tem, ela está bem mais acelerada que nas anteriores, né? E aqui nós temos uma cooperativa muito forte, que é a Coamo, que já fez o seu plano de comercialização dos insumos, né? E novamente os agricultores já têm fechado praticamente o plantio da soja 2021-2022, e até o meu caso específico, a maioria sempre trava com os preços praticados da soja para garantir o seu custo de produção. É uma constante que vem se observando nos últimos anos e que dá uma estabilidade para o produtor saber que ele vai colher a sua safra, mas vamos assim dizer, com o seu custo de produção já garantido lá na frente, né? Então, a comercialização segue rápido, havia muito... Esse ano foi um ano que foi fechado, do ano passado para cá, bastante contrato, estão sendo cumpridos, e o produtor, de uma maneira geral, a maioria absoluta deles conseguiram oferir esses bons preços e capitalizar com isso, né? A única preocupação que fica, né, que sempre a leitura de quem não é do nosso meio, do agronegócio, né? O pessoal vê, nossa, produtor de soja, produtor de milho, produtor de boi, está ganhando muito dinheiro, né? O problema é que isso aí toda essa inflação, essa desvalorização do real, a alta do dólar, né, trouxe junto na comercialização dos insumos para a futura safra, fertilizante, ureia principalmente, né, óleo diesel, trouxe junto um aumento dos custos de produção. E que, na verdade, para nós, quem mexe com roça, sabe que vai manter as nossas margens, né? Mas não é um aumento do lucro exponencial. Nós também estamos tendo um aumento grande dos custos de produção, que é algo que a gente não consegue controlar. Então, é algo que também tem que ser analisado quando a gente comenta isso no mercado, né? Porque muitas pessoas de fora podem achar que o setor agrícola está bombando de ganhar dinheiro. Não, está circulando bastante dinheiro, mas o custo do agricultor também aumentou muito, o maquinário aumentou, nós temos uma realidade que o aço isso impacta todas as cadeias, os combustíveis, todo mundo está vendo o que está acontecendo aí, fretes, né? Então é um problema que a gente vai ter que
contornar. A única preocupação que nós temos é se por um momento algum, porventura, infelizmente, vem esse preço a desabar e esses custos não baixarem. Aí nós teremos problema. E Neri, diante desse calendário de colheita, com a colheita se estendendo aí durante o mês de março, como é que ficou a questão para a segunda safra, safrinha de milho? Deu para plantar dentro de uma boa janela? Ficaram muitas áreas fora? Que balanço a gente pode fazer desse início de segunda safra por aí? Na verdade, esse que é o grande problema. Nós estamos tendo um risco aí, porque algumas áreas aí foram plantadas, né? E o risco, houve um atraso do plantio, e não havendo autorização do Ministério, semana passada parece que houve a definição que não vai fazer com que haja a cobertura do seguro para o agro, né? Então nós temos um problema, né? A safra foi plantada, está em condições muito boas, porque está, claro, precisando de uma chuvinha agora essa semana, e ela deve estar chegando, né? E, claro, o ataque de pragas é maior e tal, mas ela está indo bem. O problema é o risco que muitos produtores poderão sofrer com relação a se houver uma possível frustração de safra no milho segunda safra. Mas, fora isso, nós temos ela em bom desenvolvimento. E aí as vendas para o milho também já avançaram bem por aí? Milho é uma situação um pouco diferente da soja, mas também estão bem firmes aí, porque o preço realmente está bom, né? E a expectativa toda da cadeia que são ótimos preços, realmente. E é claro que a gente sempre faz aquela lembrança, o produtor, muitas vezes ele fecha, o preço depois sobe. Eu sempre falo, não é que nós perdemos, nós deixamos de ganhar, na verdade. Neri, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender todo esse cenário da região. Se o senhor quiser deixar mais alguma mensagem ou algum recado final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Não, somente agora que a gente fala as coisas no momento assim dessa correria que todo mundo está firme colhendo, né? Então daqui uns 15, 20, 30 dias a gente vai ter uma posição bem consolidada em termos de dados de produção entregue, né? Os órgãos oficiais aí, a nossa Secretaria da Agricultura aqui do Paraná, por parte do seu Departamento de Economia, eles têm um trabalho muito bem feito. Aí efetivamente nós podemos ver se a nossa safra foi maior, igual ou um pouquinho menor que a do ano passado. Nós também estamos ansiosos porque foi um ano difícil para o plantio, mas que a gente tem que reconhecer o valor tanto da assistência técnica agronômica como do esforço dos produtores, né? Que nós aqui, felizmente, vivemos numa região abençoada, onde temos uma estrutura de apoio muito grande, uma estrutura cooperativista e comercial muito forte, e isso auxilia muito o produtor, e o produtor aqui adota o que tem de melhor de tecnologia. Isso tudo faz com que a gente tenha uma minimização do risco, né? Então, aí a gente vai poder falar legal, daqui uns 20, 30 dias, como é que foi o fechamento da safra. Seu Neri, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes, a gente trazer esses números finais da soja e também acompanhar o desenvolvimento da segunda safra de milho aí na região. Muito obrigado. Obrigado, Guilherme. Isso a gente não é mais específica, que ainda não tem as informações, mas é isso aí. Um bom dia a todos. Bom trabalho. O Neri José Tomé, ele que é presidente do Sindicato Rural de Campo Mourão, no estado do Paraná, conversou com a gente para mostrar como é que estão os trabalhos de colheita dessa safra de soja 2021, também como é que já está o desenvolvimento da segunda safra de milho lá na região de Campo Mourão. Neri comentando que cerca de 80% das lavouras de soja já colhidas lá na região até esse momento, e aí a região de Campo Mourão fugindo um pouco dos problemas causados por excesso de chuvas que a gente acompanhou aqui em diversas localidades do estado do Paraná. Lá em Campo Mourão, essa situação aconteceu apenas pontualmente em algumas localidades. De maneira geral, desenvolvimento muito bom, expectativa de repetir médias de produtividade consideradas normais lá para a região. Um problema pontual aqui, um outro ali, mas de maneira geral, uma safra bastante positiva, que aliada ao bom momento de mercado, preços elevados, produtores já com custos travados, inclusive para a próxima safra 21-22, já garantindo o próximo plantio de soja lá na região. Então, um cenário positivo, pelo menos por enquanto, nessa reta final de colheita lá em Campo Mourão. A grande preocupação
fica por conta da segunda safra de milho, muitas áreas plantadas fora da melhor janela, muitas lavouras inclusive fora do zoneamento agrícola que vão ficar descobertas de seguros agrícolas, seguros rurais. Então a preocupação do NERI, do Sindicato Rural lá do município, é de que o risco para essas lavouras vai ser bastante elevado se acontecer algum tipo de problema ao longo do desenvolvimento dessas lavouras. Aí o produtor deve ter um prejuízo grande ficando fora desses seguros, mas pelo menos por enquanto o desenvolvimento é satisfatório. Essa semana está prevista algumas precipitações lá para a região que devem ajudar também esse desenvolvimento do milho. Então, pelo menos por enquanto, um cenário que vai se desenhando positivo. Claro que a gente vai acompanhar todo o desenvolvimento dessa safra lá na região. Bom, eu fico por aqui. Mas você que está acompanhando Notícias Agrícolas ao vivo pelo YouTube, pode se inscrever no canal, aproveite para se inscrever, deixar o seu like nesse vídeo e também clicar no sininho que está aparecendo aqui embaixo para ativar as notificações e ficar por dentro de todos os conteúdos que são lançados aqui pelo Notícias Agrícolas. Você também pode acompanhar a gente por outras redes sociais, como o Instagram, o Facebook e também o Twitter. E a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.